quando e por que criamos a imagem de que o brasileiro é um homem generoso, alegre, avesso a guerras ou a brigas. Afinal, o que Sérgio Buarque de Holanda, em seu livro Raízes do Brasil, queria dizer com a expressão de que somos homens cordiais? E em 1936, quando Sérgio Buarque lançou o seu Raízes do Brasil, dizendo que nós, brasileiros, éramos homens cordiais. E a característica da cordialidade era, em primeiro lugar, a generosidade, em primeiro lugar, a nossa civilidade, destacado por todos os visitantes, a nossa característica de hospitalidade gratuita, nossa aversão a rituais, detestamos práticas rituais. E mais acrescentou Sérgio Buarque, um dos maiores historiadores brasileiros, se não o maior, em essência, diz ele, o Brasil é a terra do homem cordial, e ele insiste, cor cordis, de coração do latim, ou seja, somos a terra do coração. Isto foi interpretado primeiro como uma leitura conservadora, negando a violência ou negando a nossa capacidade de manifestar sentimentos negativos de ódio, que vão do racismo até o ressentimento social. Essa característica foi debatida durante muito tempo, e o Sérgio Buarque sempre diz que ele quer dizer que somos cordiais. Cordiais significa, em primeiro lugar, que nós agimos pelo coração, inclusive quando odiamos. Nós agimos pelo coração. O nosso ódio também é cordial. O nosso ódio age passionalmente, age pelo coração. É fácil entender que, ao escrever esse livro em 1936, Sérgio Buarque estava dialogando com o país onde ele tinha estudado, a Alemanha, quando ele tinha conhecido o início da ascensão da barbárie nazista em 1933. Ele via um mundo onde a Itália estava invadindo a Etiópia há pouco, onde a Alemanha tinha quebrado pela primeira vez o Tratado de Versailles, e onde a manifestação do ódio encontrava eco em todos os governos do mundo, inclusive no Brasil. A década de 30 é uma década de ódio profundo, intentona comunista no Brasil, respondida com mão de ferro pelo governo Vargas e usada como justificativa depois para o fechamento do Estado Novo. O mundo ao redor era profundamente voltado ao ódio, e o Brasil parecia, distante da guerra neste momento, uma ilha de prosperidade ou uma ilha de estabilidade, e era possível dizer que, comparado aos vizinhos, especialmente comparado ao que ocorria ao redor no mundo, como a Alemanha nazista, Itália fascista, havia uma questão de ódio profundo. Mas isto parecia ocultar o fato de que nos desenhos de Debré, no início do século XIX, na repressão do século XVII ao quilombo de Palmares, ao fato de que quando se mata zumbi de forma tão infame, ou seja, se mata inclusive costurando seu pênis dentro da boca, manifestando um ódio profundo, violento e agressivo contra a rebelião escrava, na própria instituição da escravidão, que Debré representa escravos sendo maltratados pelas ruas, nessa instituição que nos acompanhou por quase 3 séculos e meio, havia uma característica de ódio surdo, que às vezes se manifestava como em Salvador, em 1835, na forma de uma explosão urbana e de um risco que a gente chamava no século XIX de haitianismo, ou seja, de um dia os negros levantarem e derrubarem essa ordem injusta, dura e absolutamente não desejada por eles. Quando houve a repressão a Canudos com 4 expedições, sendo a última, única vitoriosa, a maneira com que se executou praticamente todo o arraial, lembrem que Canudos chegou a ser a 2ª maior cidade da Bahia, quando se desenterra o corpo de Antônio Conselheiro, recentemente falecido, quando se leva as cabeças dessas pessoas para Salvador, quando se faz esse gesto, inclusive, quase que de enterro da memória dessa violência, ao fazer depois uma represa que vai cobrir a cidade sagrada de Canudos, havia um ódio que Euclides da Cunha notou como se ele fosse do sertão, ao dizer que havia um encontro entre o Brasil do litoral civilizado do século XIX com o Brasil antigo, violento. Como se o ódio não fosse característico do Brasil, mas característico dos grotões, característico do fim do mundo, característico dessa expressão rural, deste Hércules Quasímodo, como ele chama o camponês. Mas se nós imaginarmos que na Guerra do Contestado, poucos anos depois, em plena República, no século XX, se usa inclusive aviação para bombardear território brasileiro e gente brasileira,
que a repressão ao contestada de uma violência imensa e ainda não inteiramente avaliada no Brasil. Quando se reprime o cangaço, ele já em si um momento de violência, porque os cangaceiros não eram hippies pacifistas e anarquistas que passavam distribuindo papoulas e tulipas pelo interior, e a repressão, especialmente ao bando de Lampião, de Corisco, é uma repressão que representa inclusive decapitação das pessoas. E levar essas cabeças para o Instituto Nina Rodrigues, para estudar, como se dizia no século XIX, a frenologia, para estudar onde estava o mal dentro dessas cabeças. Na verdade, essa discussão sempre parece refletida num dos grandes preconceitos da história do Brasil. Vocês devem lembrar da escola, devem lembrar como professores ou alunos, e aqui vários são professores, que não aparece a expressão guerra civil em toda a história do Brasil. Nós não utilizamos a expressão guerra civil quando o Rio Grande do Sul, meu estado natal, se separa por 10 anos do Brasil. Não utilizamos guerra civil na cabanagem, não utilizamos guerra civil na sabinada, não utilizamos na balaiada, não utilizamos na Revolução de 32 de São Paulo. Todos esses movimentos são revoltas regenciais, movimentos constitucionalistas, são abriladas, são movimentos liberais. Nunca guerra civil. Guerra civil é coisa de argentino. Argentinos fazem guerra civil como antes de Rosas. Guerra civil é coisa da Colômbia e sua Guerra dos 1000 Dias. Guerra civil é coisa de gringo norte-americano, que entre 1861 e 65 levou à morte mais de 600 mil pessoas. Nós vivemos agitações, nunca guerra civil. Ora, se guerra civil é a guerra entre pessoas do mesmo país contra o mesmo país, nós temos vivido sistematicamente episódios de guerra civil, inclusive disfarçadas ou iminentes, como na campanha da legalidade, ou nas reações, ainda que fracas, ao golpe militar de 64. Vivemos sempre na linha da guerra civil. Vivemos com frequência a guerra civil. E há quem diga que, em vários sentidos, a periferia de grandes cidades é, de fato, uma guerra civil em curso. Porque é uma característica do Brasil evitar tocar na violência. Se vocês supuserem que o trânsito brasileiro matou, segundo cálculos oficiais, nos últimos 8 anos, mais de 250 mil pessoas. E a guerra do Vietnã, ao longo de 12 anos, matou 58 mil norte-americanos. Mas a guerra do Vietnã é violenta, o trânsito não é. Se vocês imaginarem que nós matamos quase um Vietnã por ano nas ruas brasileiras, a questão crucial da história brasileira é que a violência é do outro. Ou é do sertão de Antônio Conselheiro e não de mim, na capital, na época Rio de Janeiro. A violência é de cariocas, não de mim. E se eu for paulista, a violência é de São Paulo, não de Campinas. E a violência é sempre a do outro. A violência nunca é minha. A violência jamais ocorre comigo. Ela é sempre um espanto, ela é sempre inexplicável. Ela só tem sentido no outro. Ela só tem sentido longe de mim. Então a primeira constatação que eu faço é que, por incrível que pareça, nós somos um povo profundamente pacífico, cercado de gente violenta fora da minha comunidade. Sejam eles cariocas, sertanejos, favelados, nordestinos ou quaisquer outros indivíduos que encarnem a violência contra mim, o legítimo representante da brasilidade, pacífico, tranquilo, e quase um ser rural, poético, andando pelas campinas floridas, tocando harpa e assustado com este mundo que me cerca, violento. No próximo bloco. Por que nós temos tal horror ao ódio, já que ele existe? A história do povo brasileiro mostra que temos muita resistência em lidar com o ódio. Não assumimos que fizemos e fazemos guerras. Não declaramos que há preconceito e racismo e a violência é sempre do outro. Será assim? O que isto oculta ou revela? Nós temos indicativos muito fortes e concretos de ódio de toda a espécie, raciais, historicamente raciais.
Temos ódios econômicos, sociais e políticos, latentes e às vezes que explodem em movimentos. Temos uma generalizada e paralela incapacidade de perceber o ódio em nós e uma capacidade profunda de notá-lo no outro. Se tivéssemos conosco, isso já é denunciado desde os grandes filósofos gregos até o Evangelho, se tivéssemos conosco o mesmo rigor que temos com os outros, o mundo seria outro. Mas também construímos paralelo a isso que há lugares sem males. Os livros didáticos, tanto a esquerda como a esquerda idealizando o futuro possível e a direita idealizando um passado improvável, tanto a esquerda e a direita nos prometem, em meio a profundos gestos de ódio e revolução, que houve momentos ou haverá momentos que, se voltarmos a eles ou o construirmos, serão momentos perfeitos como o mundo indígena. Quando falamos, dotados de um senso crítico não de todo errado, que Cabral invadiu o que viria a ser a Bahia, é verdade. Mas nos esquecemos que aqueles índios ali haviam invadido aquela costa e devorado os povos sambaqui que ali moravam antes deles. É verdade que a presença portuguesa é de uma violência e de um genocídio impressionantes. Haja vista que a costa brasileira fica quase despovoada por completo em poucos anos. Mas não se deve construir em oposição a esta violência a ideia de que aqui habitavam indígenas que cantavam poemas árcades e andavam para lá e para cá também em felicidade absoluta. Esta é uma fantasia construída por Montaigne quando escreve seu ensaio sobre os canibais, ou seja, no seu livro de ensaios, que é o livro primeiro. Esta é uma fantasia construída por alguns pensadores contemporâneos e antropólogos, especialmente os não críticos. Por que nós temos tal horror ao ódio, já que ele existe? Por que nós temos resistência a reconhecer que o ódio é onipresente e universal, tirando nossa família, nosso condomínio, como já identificado, e nossa cidade? Talvez pela nossa formação dominantemente cristã. Apesar da importante presença de outras religiões, o Brasil é dominantemente um país ainda cristão. E nós aprendemos no Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que são bem-aventurados os pacíficos. Aprendemos com Dante o quadro dos iracundos, os que odeiam, os dotados de ira, como um pecado capital. A ira é um pecado capital. A ira nos condena ao inferno. Os pacíficos herdarão o reino de Deus. A raiva desfigura as pessoas. Perdoar é absolutamente uma necessidade e um impositivo cristão, ainda que naturalmente seja uma utopia permanente. Poderia ser também ilustrado sempre pela imagem dominante no Brasil de um pensamento conservador. Já que ódio remete à revolução e agitação social, já que ódio remete a mundo de ponta cabeça, expressão de Christopher Hill, já que ódio remete a essas coisas, nós deveríamos então representar o Brasil como um quadro cor-de-rosa, como um quadro como aquele que tantas vezes se acusa Gilberto Freire, às vezes injustamente, às vezes com justiça, de um país muito harmônico. Uma das características do pensamento crítico é ter destacado sempre a profunda violência da existência humana. E do pensamento conservador foi ter destacado a linearidade pacificadora desta sociedade construída desta forma. Ora, se é fácil entender por que é que nós evitamos falar no ódio, e porque temos horror a falar no ódio, se temos horror inclusive a falar nas coisas mais elementares destas raivas, difícil entender porque ele permanece, porque é uma sociedade marcada por tanta dissensão. É possível pensar num sentido mais amplo, a resposta clássica e bastante linear que eu vou dar, perdoem-me os filósofos, dos três grandes pensadores que tentaram definir natureza humana. Hobbes, a partir da obra O Leviatã, como o estado da guerra de todos contra todos. Somos naturalmente violentos. Não nos matamos porque há repressão e poderes maiores. Somos naturalmente voltados à violência. Já, por exemplo, Rousseau, que vai estabelecer que somos absolutamente inclinados à bondade, à tranquilidade e à vida pacífica. Mas aprendemos a mentir, a roubar e a matar em função da sociedade que nos corrompe. E por fim, todos empíricos, especialmente os empíricos como Locke, que vão dizer que nascemos tábula rasa, folha de papel em branco, e aquilo que vai ser escrito na nossa personalidade depende exclusivamente das nossas experiências.
entre os que naturalmente defendem uma natureza malvada e inclinada ao ódio, entre os que defendem uma natureza pacífica e os que defendem uma natureza neutra que se inclina ao ódio e ao pacifismo. De acordo com a experiência, os filósofos debateram durante muitos anos se haveria essa natureza humana. Por que que o ódio permanece? A Bíblia nos dá uma pista muito ambígua, mas muito interessante. É uma prática da religião judaica antiga, quando ainda havia sacrifícios, de que se levasse um bode ao templo. Este bode fosse jogado sobre ele todos os pecados do povo num dia específico. E o bode encarnasse todos esses pecados e depois fosse abandonado no deserto para morrer como um bode expiatório, que na tradição talmúdica seria recolhido por um anjo pervertido. O bode expiatório, curiosamente uma expressão da Bíblia judaica, do Antigo Testamento, vai ser quase que curiosa e dialeticamente o papel que o povo judeu vai ter com frequência na Europa de bode expiatório. Ou seja, algo vai mal, matem os judeus. A peste negra, eles envenenaram os poços. Nós temos um problema, a Alemanha perdeu a guerra, Primeira Guerra, judeus foram os responsáveis. Os judeus seriam a encarnação irônica deste conceito, também judaico, de bode expiatório. E a tragédia que se abateu sobre o povo judaico como bode expiatório de todas as mazelas humanas é uma característica que nos acompanha desde um famoso pogrom de um massacre em Alexandria no século III a.C. Na verdade, o ódio, como bem perceberam os nazistas, apesar de todas as suas limitações, da sua violência estrutural, que o ódio é o elemento mais fácil para unir um grupo. Na minha experiência de professor, as salas de aula são divididas em grupos incomunicáveis e mutuamente hostis, que se agrupam por renda, forma física, melanina e opção sexual em grupos mais ou menos definidos na sala. Não se falam, não se gostam, riem quando um entra e debocham uns dos outros. Eis que um professor dá nota baixa e se torna um inimigo de todos. Imediatamente as panelas de pressão rompem o lacre e todos dão as mãos contra aquela besta do Apocalipse que os prejudicou. E um emenda a fala do outro, porque agora eles têm o que odiar em comum. E tendo alguém aqui odiar em comum, nós somos todos irmãos. É muito difícil amar em comum. Nós tentamos, nós nos esforçamos, mas é difícil amar. Agora, odiar é uma delícia. Odiar é uma facilidade. Inimigos dão a nossa identidade. Não há importância alguma, de fato, que eu vença com o meu time. Importante eu poder encontrar o do time adversário e jogar isso na sua cara. A derrota dele é mais deliciosa que a minha vitória. Não optamos por um time, por amar nosso time, mas por odiar outro. O ódio e o bode expiatório nos fazem lembrar o pensamento do grande Tácito na Roma clássica, que dizia que os homens apressam-se mais a retribuir um dano do que um benefício, porque a gratidão é um peso e a vingança é um prazer. E ele chega a nos recomendar, na esteira que depois Rochefoucauld vai dizer, o duque azedo Rochefoucauld vai dizer no século XVII, é mais fácil fazer o mal do que o bem, porque o bem tem que ser retribuído e é um sacrifício porque nos humilha. Se você me emprestou dinheiro, se você me ajudou, se você me ouviu, você será sempre a testemunha da minha fraqueza, que eu não tive dinheiro suficiente, que eu fui fraco a ponto de chorar, ou fui traído e fui chorar minhas mágoas corníferas com você. E você sempre será a memória dessa dor. Mas se você me fez um mal, eu tenho um motivo para viver e para acordar. E quando eu penso em descansar, eu penso, mas ele ainda respira. E eu preciso lhe atacar. Porque o ódio me torna superior a você, já que foi você que me atacou. Enquanto que a gratidão me torna inferior a você. Vivemos aquilo que as feministas chamam com toda razão, uma grande contribuição ao nosso pensamento sociológico, uma sociedade voltada ao masculino, uma sociedade falocêntrica, uma sociedade que constrói obeliscos e não monumentos femininos. Uma sociedade que pensa Deus pelo masculino,
uma sociedade que denomina como positivos todos os animais masculinos de vida sexual intensa, tigrão, galo, garanhão. E pelo agressivo e pejorativo, todos os animais femininos, galinha, piranha ou vaca. Vivemos uma sociedade falocêntrica, uma sociedade voltada ao masculino. E quando eu digo falocêntrica, não quero dizer uma sociedade de homens, quer dizer uma sociedade de pensamento masculino, educada desde o berço pela mãe que diz ao menino, não chore, porque homem não chora. Quando eu digo sociedade falocêntrica, é aquela que homens, mulheres, hétero e homossexuais, bissexuais, transexuais, hipersexuais, consideram no fundo, e quase sempre, o masculino superior ao feminino. E esta sociedade, infelizmente, associa a briga, o ódio, tirar satisfação como algo profundamente masculino e sinal de força. E a harmonia, voltar atrás, pedir perdão ou engolir calado a ofensa como feminino e sinal de fraqueza. Não é de todo errado imaginar que a primeira pessoa a cobrar que o marido tire satisfação de outro que agride a esposa seja a própria esposa. Você não vai falar nada, ele me ofendeu. E se eu disser, deixa disso, mulher, perdoar 70 vezes 7, errar é humano. Ok, mas você é um homem ou é um rato? E vai começar, porque afinal eu preciso casar e namorar o vitorioso. E o vitorioso briga, o vitorioso tira satisfação, o vitorioso não engole calado. Quem engole calado é fraco. Quem engole calado é quem negocia. E quem negocia é quem perdeu razão. Nós valorizamos a decisão direta e absoluta. Não é à toa que em sala de aula causa tanto sucesso dar uma aula sobre Hitler. E os alunos praticamente ignoram Adenauer, o homem que salvou democraticamente a Alemanha no pós-guerra. Falamos daqueles que vencem e impõem ao inimigo o seu ponto de vista, mas temos uma certa restrição às personagens negociadoras e pacifistas. Nós somos capazes de assistir e publicar cenas de luta em que homens se esbofeteiam até o sangue e até ficarem desacordados. E ao invés de sermos internados com um transtorno agressivo, obsessivo, ao invés de nos darem inteiramente algum remédio para acalmar esse distúrbio, nós pagamos ingresso para isso. É a violência que nos seduz e nos deleita.